Mais uma vez temos a alegria de ter o pastor Arlen aqui, por favor, junto com a sua esposa Laila. Para nós é sempre motivo de alegria. Então, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que trouxe o pastor Arlen para estar conosco hoje aqui. Obrigado, querido. Obrigado, pastor. Mais uma vez, eu sou de casa, eu só quero mencionar a presença da Laila comigo, mais uma vez. Fico tão feliz que Deus, quando Deus restaurou minha vida, Deus me concedeu que continuasse meu projeto, né, de amor, de família com Laila, né? Então, tá uma história muito divertida, que quando eu estava na PIB, lá na Primeira Igreja Batista de São Paulo, e o meu pastor acompanhando todo o processo e tudo mais, ele falou: tem que ter calma, tem que ter paciência, tudo que aconteceu, né? Talvez não seja mais possível com a Laila, vocês estão divorciados, né? Ela está seguindo a vida dela e tudo mais. E assim, é muito risco para ela, no coração, nas memórias dela, reatar isso, né? Dar continuidade a uma história que foi interrompida de forma tão trágica, né? Não foi uma interrupção assim, insignificante. Então, para ela, talvez não seja tão saudável a história, né? Eu não digo, Deus pode fazer todas as coisas, mas então tinha muitos obstáculos, né? Mas é muito interessante que o pensamento da Laila foi o seguinte: puxa, Deus foi me restaurando, né? Foi me confirmando, consolidando as coisas, cada terreno que a gente avançava, consolidava, Deus dava isso como Deus certificava isso, né? No testemunho e através dos meus líderes. Aí o pensamento da Laila foi o seguinte: puxa vida, ela me conheceu com 17 anos, né? Ela tinha 15. Então ela ficou com uma parte muito difícil da minha vida, do meu envolvimento com drogas e tudo mais. Então assim, foi muito pesado, foi muito ruim para ela isso aí. Aí quer dizer, foram muitos anos, ela não lutou com isso 1 ano, 2 anos, ela lutou com isso décadas, né? E aí quer dizer, ela ficou com essa parte, que foi a parte ruim de toda a situação. E aí ela vendo as coisas acontecerem, ela falou: puxa vida, então meu marido já divorciado, Arlen já divorciado, aí vai casar de novo com outra pessoa, aí a outra pessoa que vai ficar com a parte boa? É ela que vai até o final agora com a parte boa? Não, isso é uma restituição. Então lá ela entendeu isso de Deus, né? Eu não sei bem se é a parte boa não, mas pior do que ela não tinha jeito de ficar, né? Meus irmãos, eu queria justificar com vocês, nós viríamos aqui no domingo passado, né? Mas assim, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi: o meu filho Felipe, o mais velho, mora em Manaus, né? E a minha filha do meio também. Então eu tenho meus 2 filhos moram em Manaus, só a minha caçula que está em Sorocaba. Então nossos netos estão lá em Manaus, porque o trabalho deles é em Manaus, enfim. E esse menino, você sabe, eu já contei aqui os problemas sérios de relacionamento nosso, né? O meu filho, porque o filho mais velho, ele praticamente representava os mais novos, né? Os pequenininhos, ele representava a dor, todo o abandono dos meninos, né? Dos irmãos. Então, ele que foi a parte visível da revolta, né? É como se ele manifestasse também o sentimento dos outros, né? Fomos abandonados por você, nós crescemos longe dos seus olhos, nós tivemos espaços muito longos, né? De falta, de necessidade, nós estreamos sozinhos, né? As coisas que não deveríamos estrear sozinhos na vida, né? A gente precisava desse apoio e tal. E assim, não dá para contar detalhes. Isso foi muito sério na vida dele. Ele criou, né, bunkers assim muito fortificados com relação à imagem do pai. Imagina a presença, né? A imagem do pai, porque ele viu coisas, ele sentiu coisas. Tudo isso foi muito forte para ele. Eu já contei para vocês que quando aconteceu a oportunidade, né, de voltar de ter uma perspectiva de viver, de novamente, sei lá, representar alguma coisa no papel paterno, ele não quis aceitar de forma alguma, e eu entendi perfeitamente. E houve frases muito fortes, assim, pesadas, para um filho dizer que ele tinha todo o direito de dizer aquilo, né? Ele tinha todos os motivos, digamos assim, para dizer aquilo. Por exemplo, a primeira coisa que ele disse é o seguinte:
Ele nem tinha me visto, ele só sabia que eu tinha sido resgatado e tal. Ele disse: olha, ele não é o meu pai, ele não representa isso para mim, né? Então, aí passou o tempo, viu que a coisa era séria mesmo, que era uma coisa de Deus. Ele diz: ó, onde eu estiver, ele não deve estar, eu não quero relacionamento nenhum. E por fim ele virou para a mãe e disse assim, quando ele viu que a coisa ficou mais séria ainda, que a mãe ia casar novamente, ele disse: se você voltar com ele, eu vou romper com você. Acho que eu já contei isso aqui para vocês, né? E ele realmente rompeu com a mãe. Ele rompeu, então ele ficou anos sem falar comigo e sem falar com a mãe. Foi muito triste isso, porque assim, eu olhava para ela, eu falava: Deus, quando é que isso vai acabar? Para ela, para mim não, porque Senhor, que passou 8 anos lá na Cracolândia, eu me adapto, eu tenho que me adaptar, né? Esse choro é só meu, esse ônus é só meu, não pode ser compartilhado com ela mais uma vez. Quer dizer, quando ela encontra uma possibilidade de caminhar na vitória, aí agora ela traz na sua bagagem uma outra derrota com um relacionamento que estava tão bom com o filho, né? Então eu ficava muito pesado com isso, mas era a realidade que eu tinha que enfrentar, né? E, assim, um comportamento de Deus com as pessoas muito bom, de você estar sempre atualizando isso na sua mente, é que Deus te ajuda a mudar as suas realidades. Esse negócio de varrer, de empurrar para baixo do tapete, esquece, agora é vida nova e tal. Você está muito enganado com Deus, muito enganada. Ele vai sempre usar pessoas para mostrar a você qual é a sua realidade, e foi você quem construiu essa realidade, não foi ele não. Essa é a nossa vida, é a nossa caminhada, os nossos desvios, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas insanidades, às vezes em algumas coisas, às vezes até nem externamos isso, mas até interiormente a gente comete algumas insanidades, alguns pensamentos, alguns projetos, algumas coisas que estão completamente fora, né, de um plano razoável de uma vida mais tranquila emocionalmente e tudo mais, né? Às vezes a gente faz escolhas aí terríveis, né? E assim, Deus, eu falei: Deus, eu preciso mudar essa realidade, o Senhor me ajuda a mudar essa realidade. Bom, por que eu estou insistindo nessa conversa, se nós já até falamos sobre isso? Para vocês entenderem que depois de alguns anos, né, entendendo que essa era a minha realidade, e que a forma de mudar, a oração que ia mudar essa realidade, eram atitudes mesmo, não é? Diante de Deus, ir reconhecendo o que era impossível, o que não era, tentando adaptar, entendendo, me satisfazendo com pequenos avanços, mas pedindo a Deus: me ajuda, tudo que eu puder mudar nessa realidade, eu quero mudar. Bom, agora vamos adiantar um pouco essa fita. Tudo isso foi restaurado, né? Nós voltamos ao relacionamento. Agora, qual é o nível de relacionamento? Assim, ele no meio da semana, eu abro o WhatsApp, tinha uma passagem aérea para mim e para minha esposa, e ele escreveu embaixo assim: pai, venha, a gente está com muita saudade de você, para embarcar na quinta-feira, né? Isso foi quarta-feira, irmãos. Isso foi quarta-feira, para embarcar na quinta-feira, a passagem comprada. Aí eu fiz assim, eu falei: nossa, como que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu fiz uma lista, um playlist, eu fiz um checklist assim para ele, das responsabilidades. Eu tinha um monte de coisa para fazer, um monte de compromisso. Lá em Boituva, a gente está terminando a reforma lá do nosso espaço, né, para a gente de fato iniciar lá o trabalho na prática, porque foram tantos documentos que a prefeitura pediu, tantos ajustes que tivemos que fazer. Se trabalhar com criança é meio complicado, né? Tantos ajustes que, assim, agora que conseguimos o habite-se, né? O engenheiro da prefeitura teve lá, quando ele olhou e falou: não, nem pensar, imagina que a gente vai aceitar, vai liberar para vocês usar. Eu falei: meu pai do céu. Ele falou: quem foi o arquiteto disso aqui? Eu com vergonha falei: foi eu que... Revelação divina. Ele falou: como é que você faz um negócio dele? Como é que você aproveita todo? Como é que você termina lá na rua, lá na calçada? Eu digo: mas o terreno é meu? Eu não comprei, eu não paguei, eu quero usar tudo. Um negócio de espaço livre, de recuar não sei para onde. E nós tivemos que fazer todas, graças a Deus a gente conseguiu fazer e tal. Então assim, mas a gente
Eu tinha muita coisa. Aí eu terminei de fazer o checklist para ele, aí ele colocou embaixo assim: resolve, vem. Resolve e vem. Então assim, aí eu falei, ó, quebra tudo, pastor Chore, pastor João Marcos, povo da Flórida, tô indo, né? E aí, algumas situações lá que para mim eram um pouco constrangedoras, eu desmarcar com situações, com pessoas, até que eu ia receber, né? Acho que teve gente que deve ter pensado que eu estava tentando dispensar a pessoa e tudo mais. Mas fomos, né? E foi assim, uma semana maravilhosa com meus filhos, com meus netos. E assim, sabe aquela coisa, aquela ansiedade do coração dele comigo. Eu falei, Senhor, mas não tem essa emenda, eu não consigo perceber nada forçado na vida dele. Então assim, é tão legal você ver quando Deus faz as coisas, mas assim, que Ele te deu a chance de você participar e de entender a responsabilidade que você tem no errado e agora com o certo, com o que você deve fazer agora, né? E Laila, querendo botar fogo no circo, doida para ir para Manaus, dizendo, poxa vida, tudo que você fez com esse menino, agora você não vai. Eu digo, mas porque não é você que está com as responsabilidades, né? Esse menino sofreu tanto aí, como eu digo, não chega, tá bom. Ai, meus amados, eu queria compartilhar com vocês rapidamente Salmo 73. Nós vamos só fazer a conexão aqui de 3 versículos, porque 4 versículos dentro do Salmo, o Salmo é grande, porque são os 4 versículos que falam do conteúdo, né, do testemunho desse rapaz, do Asaf, né, que era um adorador do templo, que era um dos que serviam no templo do Senhor na época dele, né? Era uma pessoa talentosa, e tem alguns salmos, tanto que tem alguns salmos de Asaf, tem salmos de Davi. Olha bem a galeria que ele está aqui participando. Nós temos salmos de Davi, quem mais? Moisés e Asaf. Asaf está dentro dessa galeria. Então Asaf, num dia assim que eu acho que ele não estava aguentando mais, né? A gente tem esses momentos, né? Geralmente, às vezes é quando você vem aqui à frente e você lá no seu coração começa a falar essas coisas, ou quando você está no extremo de alguma situação sua, que chegou na hora de fazer as contas, né, de fechar a conta, e emocionalmente não fecha essa conta, né, mentalmente não fecha, você não consegue entender o que está acontecendo, você não consegue entender as realidades, você não consegue resolver as realidades que você está, ou pelo menos as coisas estão conectadas a você, né? O que você está vendo, o que você está vendo na sua vida, na vida do vizinho, na vida dos outros, na vida de um colega de trabalho, o que você está vendo através das mídias, né? Do mundo que a gente está inserido nele, né? O que a gente vê, o que a gente consegue ver, o que a gente vê e que nos afeta de alguma forma. E quando eu falo afetar, não estou falando nem de forma ruim, às vezes afeta de forma boa, e às vezes de forma muito ruim, porque a gente não consegue compreender. E aí muitas coisas surgem em todas essas situações. A gente às vezes elabora a nossa mente, acaba numa injustiça, a gente começa a entender que a gente é muito injustiçado, que não está legal o que está acontecendo, que a gente não plantou algumas coisas que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente não merecia algumas situações muito desagradáveis, né? Que a gente não fez nada para ter uma situação com o filho, para ter uma situação com a nossa carreira, para ter uma situação até com a nossa própria idade, eu chegar a uma certa idade e você dizer, não, mas não foi isso que eu planejei, não é essa dinâmica que eu sonhei, que eu fiz tanto para ser diferente, e agora eu estou vivendo isso, né? E aí você olha para outros que não estão vivendo isso, e você tem que resolver isso na sua cabeça, porque existe uma relação espiritual, existe uma relação até religiosa, e irmãos, religião não tem problema nenhum, o problema é a religiosidade, né? Existe uma relação até religiosa e com a sua comunidade de fé, e que você precisa explicar essas coisas, porque as pessoas vão perceber suas insatisfações, elas vão perceber seu comportamento, elas vão perceber a mudança na sua vida, às vezes nem você mesmo percebe. E às vezes as pessoas não têm coragem de falar com você, mas comenta com o marido, bem, fulano
parece que fulano não está bem. Às vezes é o marido que fala, olha, eu acho que fulano ele está meio decepcionado com alguma coisa, né? Ou, enfim, desaprovado, né? Ou frustrado e tal. E isso aconteceu na vida de Asaf, né? Essa frustração, essa conta, Asaf teve que fechar. E assim, até que enfim ele criou coragem para enfrentar o tema. Ele tinha que pacificar isso na vida dele e no coração dele. Sabe aqueles temas, às vezes eu vejo algumas sessões do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, e que os ministros dizem o seguinte: aquilo está tanto tempo cozinhando ali no tribunal, né? Está tanto tempo para entrar na pauta, e é um tema meio espinhoso, é um tema meio assim que vai causar alguns impactos, né? Que vai ser muito comentado na mídia e tudo mais, e os ministros não querem se desgastar com isso. São decisões que vai afetar a vida de muita gente, né? E eles serão lembrados como autores dessas decisões. E aí eles usam um termo muito interessante que eles dizem: enfim, é hora de pacificar esse tema, né? É hora de pacificar isso. E realmente é pacificar isso, porque depois que eles decidem, depois de estudar, compreender tudo aquilo, a forma de pacificar é você chegar a um veredito, né? Você chegar à conclusão de um tema que você não vai voltar mais nele, você precisa pacificar. Então Asaf teve coragem de pelo menos tentar pacificar esse tema no corpo, porque não dava mais para continuar. Então assim, por que eu estou trazendo esse tema? Porque tem coisas na vida da gente que não dá mais para continuar. Você precisa compreender isso, porque tem uma promessa muito latente na palavra de Deus, muito latente, que Deus, assim, para isso ficar bem claro, Ele botou isso na boca de juiz, de profeta, de rei, de apóstolo, de discípulo. Ele colocou isso na boca das pessoas das épocas e do sistema que vigorava e das pessoas que representavam esse sistema, fossem os reinados, fossem a época dos juízes, dos reis, porque ele queria ter certeza que a gente compreenderia que uma das pastas, digamos assim, que dá para você acessar quando você se conecta com Deus, é a pasta do discernimento. É de que Deus não te deixaria jamais na confusão. É que interiormente Deus era uma pasta para ser acessada num relacionamento que te instruiria nas coisas. O Espírito Santo, ele é Deus te instruindo, é Deus te esclarecendo, é Deus pacificando os temas, é Deus resolvendo as situações para você poder caminhar. Então como que eu não consigo acessar essa pasta? Aí as pessoas que compreendem esse nível de relacionamento com Deus, elas vão entender que seu relacionamento com Deus é raso, que você fica só com a parte periférica, que você não acessa pastas interessantes para você pacificar temas interessantes da sua vida, e que isso vai custar a sua saúde, até física às vezes, até física, clínica, neurológica. Eu conheço pessoas que elas tiveram perdas significativas da sanidade. Quando eu falo sanidade, a insanidade tem vários níveis, né? Você tem a insanidade da loucura total, mas você tem algumas insanidades. Eu vi isso nas ruas de São Paulo, acho que eu já contei isso para vocês, como que a insanidade se instala na vida de um morador de rua, de um dependente químico. Ele primeiro não para de conversar com as pessoas, depois olha para baixo, fica só olhando para baixo, e depois ele conversa com ele mesmo. Eu só comecei a compreender isso na convivência com eles, porque nas madrugadas, na hora de acender uma fogueirinha no frio, lá numa beira de calçada, o cara estava conversando normalmente, falando das coisas de forma normal. E durante o dia, quando ele acessava o mundo, né? Quando abria a tela da sociedade para ele, que ele tinha que caminhar, ele tinha que andar, tinha que comer, alguma coisa socialmente falando, ele tinha que fazer. E aí ele entrava nesse modo, parecia um transe, nesse modo loucura, que era uma proteção para ele. Por quê? Porque como ele não tinha história para contar, a única história que ele tem para contar é a história do desastre que ele deixou para trás, dos escombros que ele deixou para trás, né? Que a maioria das pessoas não vão para as ruas deixando uma história bonita. Eles podem haver um ou outro. E a gente está falando aqui da regra, tá? do geral, de como acontece no geral. Então eu não tenho. Qual a história que eu ia contar?
abandonei meus filhos, deixei minha esposa, acabei com tudo, acabei com minha vida e tal. Você acha que como que eu vou ficar contando essa história para os outros? Como que eu vou resolver essa história para mim mesmo? Eu vou inventar uma outra história. E começa tudo com uma brincadeira neurológica. E termina numa insanidade, digamos, pelo menos temporária. Né? É uma insanidade temporária. Né? É uma esquizofrenia temporária, não neurológica. Então você vai criando pedaços de história, você vai remendando aqui, remendando. Daqui a pouco você tem uma história inteira. Aí está interessante aquela história porque ela está te fazendo bem. E ela vai sufocando a verdadeira história, vai sufocando. Aí você então começa a conversar com você mesmo a respeito daquela história. Você vê pessoas falando sozinho na rua. Apesar que, por exemplo, de vez em quando eu me pego falando sozinho no espelho. Mas você também de vez em quando já fez isso, não é? Aí ela está conversando com o quê? Eu digo, eu? Conversando? Você ouviu o quê? Então a gente tem que enfrentar alguns temas da vida da gente para pacificar isso. Bom, esse é um tema que tem a possibilidade de acontecer com a maioria das pessoas. Por isso que eu trouxe. Asaf começa dizendo assim, começa desabafando, é um desabafo. Você começa dizendo assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Isso era uma coisa que ele precisava reconhecer. Que certas coisas podiam estar acontecendo só com ele. Ele não tinha certeza ainda do que estava acontecendo. Ele não tinha certeza por que ele via as coisas daquela forma, por que aquilo afetava, e ele vai dizer logo o que estava afetando ele, o que estava trazendo essa guerra, essa tribulação interior. Ele falou, ele está tentando livrar Deus da situação. A gente, como não tem acesso ao núcleo do coração dele para saber se é sincero ou não isso aí, mas Deus sabia, mas ele está tentando livrar, está dizendo, isso que eu vou falar agora, não tem nada com Deus, ele está dizendo, tem nada com Deus, Deus é bom, ele diz, não, Deus é bom, Deus faz bem, Israel tem se beneficiado da bondade de Deus, ele diz, Deus, ele começa dizendo, verdadeiramente, é absoluto, é uma grande verdade, que Deus é bom, mas ele não está participando disso, ele não está vivendo isso, ele entende uma coisa, uma situação, ele está envolvido com isso, ele não é um agente estranho do relacionamento com Deus, porque ele está dentro do templo, ele está na adoração, ele está no louvor, ele participa, ele dá paz do Senhor para os irmãos, ele abraça todo mundo, ele toma o café da manhã na Flórida, mas ele está com essa inconsistência na vida dele, que trouxe angústia, que agora chegou no momento que está bloqueando a caminhada dele, está bloqueando, ele está se sentindo sem porta, e ele começa a dizer, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, quanto a mim, e aí ele sai da turma, aí ele sai do culto, aí ele sai da comunidade, ele diz, mas eu tenho uma situação muito ruim, muito triste na minha vida. E ele continua dizendo, quanto a mim, os meus pés quase, ou seja, é tão sério o que eu estou enfrentando, o que eu estou vendo, o que está acontecendo comigo, e aí ele não tem certeza se isso é geral, porque ele diz, não, Deus é bom, ele pratica bondades para com Israel, ele tira Deus da situação, ele diz, olha, eu estou dando um testemunho pessoal, e aí ele não tem certeza se isso é uma dinâmica comum do reino de Deus, se isso é uma coisa corriqueira, se isso é com todo mundo, se isso é na vida de todo mundo. Ele não tinha ainda essa certeza. É por isso que ele traz a responsabilidade para ele, diz, não aguento mais, chega, e agora eu vou falar sobre essa situação. Quanto a mim, é tão sério, tão grave, que quase que eu me desviei, quase que eu paro com tudo, quase que eu mudo de rota. Na verdade é isso, quase que eu escolho outros caminhos. Faltou pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pouco faltou para uma pessoa que estava envolvido no staff do templo, na liderança do templo, pessoa que estava fazendo coisas que o povo, na visão do povo, na visão da Assembleia de Deus, que ia no templo, era uma pessoa separada, era uma pessoa escolhida,
Era uma pessoa diferenciada nesse sentido, né? Não traz isso para hoje não, viu? A gente vive um tempo diferente da habitação de Deus, nos nivelando todos como morada do Espírito Santo, todos, muito diferente do que se praticava antes. Não estou falando nos acessos. Quem queria ter acesso a Deus tinha desde Gênesis. Deus nunca fechou essa porta para que as pessoas tivessem esse acesso, o quanto elas quisessem. Por isso que Davi inaugurou coisas e frases com Deus assim, que você lê lá no Antigo, mas como que a pessoa tinha um entendimento desse de Deus, né? Como aquela situação que ele diz: Senhor, o que eu tenho que fazer mesmo é sacrificar, ir lá no templo, levar lá um monte de animais e tal, porque eu fiz coisas muito erradas, mas não é isso que o Senhor quer. Como que a pessoa pega o estatuto de Deus e rasga na hora de uma oração com Deus e diz uma coisa dessa? Não, o Senhor estabeleceu isso, mas eu sei que o Senhor não quer isso. Veja o nível de relação de Davi com Deus. No meu coração eu sinto que o Senhor não quer isso. O Senhor não queria que eu cumprisse esse estatuto. O Senhor queria um coração puro, um espírito reto, humilde. É alguém que não pratica essas coisas que eu pratico. Mas vamos lá. Aí ele traz o tema, ele quer pacificar o tema. E ele diz que o tema é muito sério, que quase o leva a mudar de rota, né? Isso trazendo para os nossos dias, você pode trazer para o casamento, para a família, para tudo. É mudar de rota, é pedir divórcio, às vezes. É não querer mais, é mudar é abandonar a sua carreira. É muitas vezes abandonar a sua comunidade de fé. Muitas vezes é duvidar, é dar um tempo com essa relação com Deus, que você não consegue resolver os problemas mais elementares, as situações mais elementares da vida com você. Então qual o significado que essa relação tem? É religiosidade, a partir daí é religiosidade. E aí ele vai logo direto ao ponto, ele diz: pois eu tinha inveja dos nécios, ou seja, de gente completamente distante de qualquer propósito divino, de gente completamente descomprometida com mudança, com comportamento. O nécio era esse, o cara entregue a ele mesmo, entregue à própria natureza, fosse essa natureza o que fosse. Não sei nem se eu cometi agora um agravo gramatical, uma redundância. Fosse o que fosse. Aí ele diz o seguinte: eu olhei para esse povo, para esse pessoal, né? E é muito interessante que aí você diz assim: mas esse cara andava no meio dessa gente? Ele tinha tempo para observar isso? Era um cara do templo. Era um cara que devia estar comprometido o seu tempo com as coisas de Deus. Não tinha esse acesso tão rápido, tão fácil que nós temos hoje, com notícias, com coisas, de ver as coisas tão rapidamente acontecendo, né? E aí ele dá o motivo. Aí ele fala: eu fiquei com inveja dessas pessoas, então elas tinham que estar muito próximas dele, para ele observar isso, para ele conseguir notar isso na vida das pessoas, para ele conseguir ver e perceber a diferença que tinham delas para ele. Ele falou: eu estou com um problema sério, porque isso está na minha cara todo dia, o tempo todo, e eu não consigo resolver isso. Aí ele começa a contar as particularidades dessa gente, do mundo e da vida dessa gente, e comparar com a dele. E aí ele diz assim, no texto ele diz assim, como são poucos, ele diz assim: ó, esse povo não tem Deus, esse povo não gasta tempo com Deus, esse povo não considera Deus nos seus caminhos, em nada dos seus caminhos. Esse povo não recorre a Deus para nada. Esse povo não tem o mínimo de humildade para pedir ajuda de Deus em absolutamente nada. E ele sabia que tanto ele quanto o povo de Israel gastava a maior parte da sua vida, do seu tempo, pedindo ajuda de Deus, se socorrendo com Deus, se humilhando com Deus, gastando um tempo de confiança preciosíssimo, de fé e de esperança, esperando
em Deus. E alguma coisa ele não viu acontecendo, ele não viu se desenrolando, se desdobrando, que pudesse dizer para ele: está funcionando. Você está vendo como funciona a vida com Deus? Ele ficou revoltado, extremamente revoltado. E é muito bonito essa sinceridade. Você tem que enfrentar os temas, porque não é você que constrói isso. Esses fatos, essas realidades, a gente tem sensores. Por isso Deus colocou ouvido, olhos, boca, paladar. São sensores, a gente toca, a gente sente, a gente percebe. Isso não é igual comida que você come agora, à noite sai, acabou. Não, não, isso vai lá para o nosso interior. Isso é material, que vai ser usado na construção de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Você vai se tornar esse ser, daquilo que você está captando com seus sensores, daquilo que você está ouvindo todo dia, daquilo que estão te falando, daquilo que você fala, daquilo que você toca, daquilo que você sente, daquilo que você pensa. É isso que vai te construindo. É por isso que o sujeito, ao final de muitos anos, vai lá, rasga e abre uma pessoa e tira um pedaço dela, fecha de novo, está tudo bem. Isso da minha mente é um negócio assim apocalíptico. Mas para um médico não. Um cirurgião não. Porque ele se tornou essa pessoa. Através de conhecimento, através de... Enfim, né? Foi uma vida em que seus sensores estiveram extremamente dedicados a isso, a compreender, e ele se tornou então essa pessoa, esse profissional. E assim é com todas as outras profissões. Aí ele começa a dizer e as coisas que acontecem com aquelas pessoas, né, e que não estavam acontecendo com ele. Mas assim, ele começa dizendo: eu tinha inveja dos Nés. E aí é muito interessante, porque ele tinha alguns objetivos. Ele tinha alguns objetivos. E diante de Deus, às vezes a gente não percebe, mas a nossa vida e a nossa caminhada com Deus, ela é muito alinhada aos nossos objetivos. E vez ou outra, se você prestar atenção, você consegue flagrar isso, dar um flagrante nisso aí, entendeu? É perceptível, né? Algumas intenções. A pessoa pode ser espiritual do jeito que for, ela pode ser assim, ela pode ser muito difícil de você conseguir pescar alguma coisa, entendeu? Mas de repente, em algumas palavras, em alguns comportamentos, aí você entende, você saca logo assim: é isso, a caminhada dela é essa. Se Deus não atender a pessoa nisso aqui, ela vai se frustrar lá na frente. E pode ser perigoso, porque um revoltado, irmãos, ele pratica coisas, ele tem decisões, ele tem comportamentos que uma pessoa que nunca conheceu Deus tem. É por isso que você às vezes ouve certas coisas, às vezes na velhice da pessoa diz: mas fulano, minha filha, fez isso. Não acredito. Fez. Tomou essa decisão. Mas agora, a essa altura, um casamento com tantos anos, puxa, a vida vinha tão bem, o relacionamento com o filho, com os filhos, com o neto, sei lá, com coisa. Então assim, são tantas coisas, até na vida ministerial, principalmente, porque talvez vocês conhecem menos disso, porque vocês andam menos, transitam menos nesse ambiente pastoral, ministerial. Eu só ando com essas pessoas. Eu me lembro que eu cheguei lá em Panambi, no Rio Grande do Sul, acho que a Laila se lembra, e nós ficamos uma semana lá, ministrando uma semana naquela igreja. Era uma igreja grande, um ministério maravilhoso. Assim, nossa, eu olhava assim, o Senhor deu uma coisa tão redondinha para esse pastor, né? E ele corresponde tão bem a isso. A igreja amava o pastor, novo, cara bonitão, novo, o cara falava muito bem, mas assim, um bom pai, um bom esposo e tudo mais, assim, na relação, né? E eu saí com ele alguns dias, então em um desses dias que eu saí, ele sentou comigo e falou: preciso falar alguma coisa com você. E eu vou falar com você porque eu sei que você vai embora, que se você ficasse aqui eu não ia falar. Então acho que é o primeiro dia, as 2 primeiras mensagens, né, com testemunho. Depois as outras mensagens, eu comecei a trazer mensagens que não fosse meu testemunho. Tem uma irmã lá da PIB de São Paulo,
que quando eu comecei, então eu dava meu testemunho e tal, um dia ela chegou para mim e falou assim, uma senhora, uma bem idosinha, tá? Falou assim, pastor, eu digo, irmã, é só isso, não tem outra coisa, é só isso, é só isso. Eu olhei, eu fiquei assustado, né, a irmã me falando aquilo. Como assim, irmã? É só isso, testemunho, testemunho, testemunho. Não tem... Porque cada vez, o pastor, quando pedia para eu pregar, era para dar testemunho. Era para dar testemunho. No domingo era para dar testemunho. Ah, tem uns convidados. Você podia dar o testemunho. Ah, você podia dar o testemunho. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou dar o testemunho, né? Então a irmã, eu não tinha dado assim uma palavra que não fosse do meu testemunho e tal. Irmã, pastor, é só isso. Eu falei, Laila, você está vendo isso aí? Tem que mudar. Aí eu ouvi a irmã, fui atender um convite lá no Rio de Janeiro, sei lá onde eu fui, numa cidade, e eu já tinha ido lá 4 vezes, era a 5ª vez, as 4 vezes eu dei testemunho. Eu procuro dar um pouco, assim, trazer coisas, outras coisas do testemunho, para também não ficar só aquela, mas 4 vezes, mas termina mesmo na mesma coisa, é Deus restaurando a vida da gente e tudo mais. Na 5ª, preparei uma outra mensagem, preguei a mensagem. E aí fomos jantar depois, o pastor triste, mas triste, irmão. Triste. Eu sentei, aí comigo ele estava um pouco estranho também, eu sentei do lado dele e falei, ô colega, está acontecendo alguma coisa? A gente é amigo. Está acontecendo alguma coisa? Será que eu... O que está acontecendo? Você está triste, você está diferente e tal. Ele falou, você não deu o seu testemunho. Eu disse, mas eu já dei 4. Ele falou, pregar, prego eu. Eu trouxe você, foi para dar o testemunho. A Laila estava, pregar eu prego, pastor. Eu te trouxe para dar o testemunho. Falei, ô colega, desculpa, depois dessa aí, eu nunca mais ouvi aquela senhorinha lá da minha igreja. Aí Asaf vai dizendo, ele disse assim, eu tinha inveja dos netos quando via a prosperidade deles, como eles prosperam, como eles conseguem as coisas, como as portas são abertas para eles, como eles conquistam coisas, têm coisas, edificam coisas, como a família deles é diferente, como eles fazem festas sempre, como eles estão sempre rindo, como eles estão sempre se presenteando. Ele começou a ter inveja daquela dinâmica. E vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi muitas pessoas que não têm nenhuma conexão com essa dinâmica nossa de fé, entendeu? Que eu já olhei assim, eu falei, Laila do céu, eu queria ter uma vida dessa. Eu queria ser um pai assim, não, mas no bom sentido também. Eu queria ser um pai assim. Não, eu digo assim, o desejo de ser, porque assim, tem coisas pesadas que ele fala assim, que eles fazem, né, e tal. Mas assim, pessoas, pais extremamente bons com seus filhos, presentes com seus filhos, super educados, maridos extremamente elegantes com sua esposa, e eu doido para ir embora, para lá ela não perceber que o cara era daquele jeito com a mulher dele, porque eu, um pastor, não era daquele jeito. Então assim, eu via dinâmicas na vida de algumas pessoas que eu dizia, aí às vezes eu ficava assim, mas será que Deus faz essa diferença mesmo? Ou se isso é coisa só do homem? Aí ele continua dizendo, mas olha, vamos pular lá para o 12, versículo 12 do Salmo 73, que diz assim, eis que esses são ímpios, ou seja, eles não têm ele não tem essa conexão que nós temos, eles não acessam as passas que nós acessamos, eles não passaram pela experiência do novo nascimento, eles não são moradas, habitação do Espírito Santo. Eles não têm a promessa de a palavra de Deus iluminar o nosso caminho, ser lâmpada, ou seja, nos mostrar onde estamos pisando, evitar que caiamos em ciladas, em armadilhas. Do jogo do tigrinho. Para evitar essas coisas, para te dar instrução, para trazer no seu coração discernimento de como se comportar com situações graves, de como controlar suas emoções. Ele está querendo dizer isso. Eles não têm acesso a isso. Eles são ímpios e prosperam no mundo, e vão adiante, e conseguem romper, e resolvem as situações, e suas famílias crescem, e eles constroem grandes casas, e eles compram carros novos, e eles têm carreiras brilhantes. E aumentam as suas riquezas. E aí vem o desabafo mais grave dele, né?
Porque agora ele faz sei lá, uma terapia racional, um debate racional aqui, e traz agora ele consegue enxergar a caminhada dele, ele consegue fechar a conta. Ele está fechando a conta. Em verdade, ele diz: em vão tenho purificado meu coração. Não acho que compensou muito essa minha caminhada com Deus até aqui. Ele está dizendo isso, gente. Isso é só uma atualização gramatical, contextual, só para os nossos dias. Não tem nenhuma interpretação nisso aqui. É só trazendo outras palavras, sinônimos, para o que ele está dizendo. Não tem valido a pena. Porque na hora do sufoco, não tem o resultado que eu acho que deveria ter. Não recebi no tempo que eu deveria receber. Não aconteceu como eu achava que acontece com o Filho de Deus. Não se resolveu da forma que eu imaginava que ia se resolver. Aí eu tenho que me contentar em ficar ouvindo testemunhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Estabelecer essa dinâmica do Antigo Testamento na nossa vida, de viver de testemunhos. E não acessar as pastas que nós temos na relação com Deus. De começar a acessar aquelas pastas. E essas, quando a gente pluga, a gente anda plugado com Deus, tudo isso, essa tela está na nossa frente. Está na nossa caminhada, é para ser acessado. A gente precisa ter não só o acesso, como viver essas realidades de Deus. De ser bem instruídos, de ser bem resolvidos, né? De saber o que está acontecendo, de resolver na nossa mente, de desfrutar assim, com Deus e com a nossa comunidade, com a nossa vida, e com os que estão mais próximos, como esposa, filhos, né? A nossa parentela, de desfrutar dessa paz, porque isso traz uma paz. A paz não é um momento, a paz é o final de uma construção, irmãos. Paz vem no final de uma guerra, no final de um armistício, vem no final de um acordo. Paz vem ao final de muitas perdas, de muita luta, de muito suor, de muita grana envolvida às vezes. Estou falando que em termos de guerra mesmo, física, né? Você gastou muito, né? Muitos tombos, muitas perdas e ganhos, muitas batalhas ganhas, outras perdidas, para chegar ao final e o resultado ser paz. Ser paz. O bom era não ter guerras, né? Mas não fosse os aliados na Segunda Guerra Mundial, eu e você estaria falando alemão. Hoje a nossa língua era o alemão. Eu não estou falando isso de forma pejorativa, não. O alemão no sentido representando o tempo de Hitler. O que viria depois daquilo, ele dominando o mundo. Veja como uma coisa é séria, né? Eu até gostaria de aprender o alemão mesmo, assim, como língua, mas no contexto de hoje, né? Não no contexto daquela época. Vocês estão entendendo? Todo dia. Aí ele diz assim: na verdade em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ele tem coisas aqui que ele não fala, mas ele devia estar numa página que não virava da vida dele, sabe? Quando o livro não vira a página, a história não vira. Quando você vem construindo a sua história com o seu trabalho, sei lá, com a sua carreira acadêmica, ou uma carreira, ou a sua família, em alguma área da sua vida, em alguma área, ou a sua carreira profissional, né? Você acaba numa página que ela não vira mais. Você não consegue dar continuidade à história. Você não consegue contar coisa nova. Você não consegue contar coisa diferente. A história não te surpreende mais. É o mesmo problema. É a mesma situação que não se resolve. E você está batalhando, e com Deus, em oração, e na igreja, e você acredita, e na Bíblia. E você busca nessa conexão um resultado, porque é assim, se você não quiser resultado, a sua própria mente vai te impulsionar a isso. Em algum momento ela vai dizer para você, você não tem resultado. Então isso é muito sério. E ele termina dizendo, lá no final é que ele diz qual foi a solução que ele deu para isso. Mas a parte mais grave é ele dizer, não dá mais para continuar assim. Eu tenho que resolver isso. Aí bem no final de toda essa catarse, né? Essa catarse,
ele diz: quando eu pensava em entender isso, aí tem uma outra coisa que ele diz que é muito interessante. Se eu dissesse, versículo 15, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Ele está dizendo o seguinte, e se eu me arriscar a dizer isso em público, e se eu me arriscar a dar esse testemunho em público, né, não sabendo, coitado, que Deus ia pegar essa cartinha escondida dele, ia inspirar alguém para colocar isso na Bíblia, revelar isso para alguém, colocar isso na Bíblia, e acessar esses escritos dele, e autorizar, dizer, põe isso aí também. Ele já devia ter morrido, que não podia falar não, né? Que se ele pudesse filtrar ali, não pode, não, por favor Deus, não põe isso não, isso vai detonar com a minha reputação. Eu disse, não põe isso aí, porque a Bíblia não foi escrita, a Bíblia não foi autorizada, a palavra de Deus não foi autorizada para os autores, foi autorizada para o reino de Deus, para o povo de Deus, para que essas histórias pudessem ser ensinadas de forma diferente. Então, para encerrar, meus amados, ele disse, eu não posso nem falar isso publicamente, né, porque isso vai mexer um pouco na minha reputação, as pessoas vão me ver de forma diferente. E lá no final ele diz assim, quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele dizia assim, é um tema muito difícil de enfrentar, eu não tenho resposta para isso. Por que eu não fui curado? Por que isso não deu certo? Por que eu não consegui certa coisa? Por que aquela carreira não foi minha? Por que nesse momento da minha vida eu com problema com esse meu filho? Por que eu não consigo ser compreendido em determinadas situações? E eu estou falando aqui de coisas, isso pode ser coisas muito mais sérias, falando de coisas corriqueiras, mas pode ser muito mais sério. Por que isso aconteceu comigo há tanto tempo e até hoje isso me fere, eu não consigo me livrar disso? Por que a questão do perdão, assim, eu quero tanto, mas eu não conheço esse caminho, eu não sei como fazer isso, porque falar que eu perdoo, mas como é que é isso? Isso resolve dentro de mim? Isso muda o que em mim? Isso muda em que na relação? Qual é o caminho? Às vezes a coisa é tão séria que você não sabe nem qual é o caminho para isso, e às vezes é melhor ficar parado, mas incomoda isso, né? Mas lá no final ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Para um cara que estava dentro do templo, como é que você entra no santuário de Deus estando dentro do templo? Até que ele plugou, até que ele se plugou com Deus. Porque tem umas expressões que são muito coloquiais, tem umas expressões que são muito da época. Se fosse hoje, não seria usada essa expressão, eu entrei no santuário de Deus. Isso é um negócio muito formal. Ele lá, vivendo a realidade de serviço, daquela atmosfera de serviço do reino de Deus, porque a gente entra em atmosferas, a gente é levado pelas atmosferas, do calor, do abraço, né, do café junto, meus irmãos, não estou falando especificamente daqui, estou usando uma expressão que eu achei, eu estou exemplificando um fato que eu achei muito bonito, que essa manhã de café da manhã aqui nós tivemos agora, tão gostoso aquilo, né? Até falei com a falei, puxa, isso é a característica de uma comunidade de verdade. Comunidade, quando você cresce muito, você não tem mais isso, né? Então um pastor amigo meu disse assim, Arlen, a gente pastoreia 100 pessoas, o restante, ou a gente engana, ou arruma alguém para ajudar, ou arruma alguém para pastorear. Você não consegue, né? Você não consegue, da forma com que você gostaria, da forma com que deveria ser. Então 100 pessoas, a gente ainda, né? A gente sabe quem é, visita, está junto, sente junto, percebe junto e tal. Mais do que isso, faz igual meu pastor um dia subindo no culto, pastor Paulo Eduardo lá da PIB São Paulo, subindo no culto, subindo lá para o gabinete dele, ou descendo do gabinete dele para o culto, para o templo, e uma moça lá no elevador, ele, bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Oi pastor, tudo bem? Então, é a primeira vez que a irmã, que você vem aqui na igreja? Pastor, estou aqui há 5 anos, pastor. Ele falou, irmãos, eu não tinha onde enfiar a minha cara, eu não tinha o que falar, e ele começou a pedir desculpas para ela. Muita gente, uma igreja grande com muita gente, acontece isso, né? Até que entrei no santuário, até que eu pluguei, porque não tem como você ter acesso a essas pastas espirituais que vão desencadear alguns processos na nossa vida, permeando mente, alma, espírito, permeando tudo, abrindo
a visão, mostrando o futuro que ninguém vê, mostrando os mistérios que ninguém vê, sentindo coisas que na coletividade você não sente. Você não sente na comunidade. Você só sente ali plugado com Ele. Você só é satisfeito plugado com Ele, ouvindo algumas palavras que nós não ouvimos diretamente quando estamos com o pastor, com um líder, com alguém com mais experiência na fé, com a nossa comunidade. Isso só tem efeito se nós ouvimos dele, lá no nosso coração, e aprendemos a identificar a voz, a saber que tem uma outra voz que faz parte da nossa vida, tem um outro timbre espiritual, tem uma outra sonora divina, que nós conseguimos perceber que aquela voz, ela vem carregada de consolo, de conforto, de esperança, que aquele sentimento na hora inexplicável traz uma água para matar a sede, para renovar a força que acabou agora, nessa semana, acabou. Se não for renovada, a gente vai começar a ter comportamentos estranhos, a gente vai começar a duvidar, a viver na dúvida, a viver embaraçado na nossa mente, a ter invejas. E aí eu quero aqui me socorrer com a irmã que entendeu o trocadilho da inveja no bom sentido, mas assim, de você ter um sentimento que você não quer. É nesse sentido, você não quer. Você é feliz com o que o outro está vivendo, você se satisfaz com o que o outro está vivendo. Mas você mora ao lado dele, você convive com ele. Sabe quem era o povo que Asaf está falando? Os nababescos. Era um povo vizinho de Israel, muro a muro, as terras dos nababescos. Eles dividiam. Vocês já ouviram essa expressão, fulano está vivendo de forma nababesca? Você já viu isso? Já ouviu? Né? Vem disso. Era um povo muito próspero, pagão ao extremo, mas próspero, vivendo uma vida nababesca. Casas suntuosas, riquezas, viagens, coisas, realizações, grandezas. Então, meus amados, quando ele plugou, Deus começou a abrir a mente dele, Deus começou a mostrar coisas, e não dá para eu listar para vocês. Por quê? Porque essa plugagem, ela é customizada, é no seu perfil, é Deus entrando em contato, é Deus se misturando ao seu perfil, à sua mente, ao seu jeito de pensar, ao seu jeito de ver as coisas, ao seu jeito de compreender, respeitando o seu histórico familiar, o seu histórico geográfico, o seu contexto. É Deus respeitando tudo, e Ele sabe quais são as palavras que destravam você, e Ele sabe quais são os sentimentos que renovam a sua esperança, que faz você ter mais força para esperar. São caminhos que Deus abre no seu coração e na sua mente, nessa relação, que mostra para você um futuro que os outros não veem, mas você precisa disso, porque você acaba de receber um diagnóstico. Eu quero encerrar contando uma experiência que eu tive nesses últimos 15 dias. Eu tive uma crise de respiração em casa, só de falar eu parece que eu estava me afogando, e eu tossia, não conseguia, parece que meu pulmão estava enchendo, eu não conseguia expelir, né, e recuperar a elasticidade da respiração, e a minha mulher ficava olhando para mim, e eu simplesmente não conseguia. E aí eu comecei a perceber um excesso de muco, eu comecei a perceber alguns sintomas assim que eu não tinha, né? Algumas coisas relacionadas ao meu pulmão que eu não tinha. Aí, fui buscar meu histórico. 15 anos de idade, fumando meu primeiro baseado, e depois cigarro, e 2 décadas de crack. Aí comecei a me lembrar das vezes que eu comia a cinza do crack, comia mesmo, ela vinha, e eu pegava assim a cinza, aquela cinza tóxica. Ali tinha solução de bateria, ali tinha
todo tipo de lixo que vocês puderem imaginar. Aí eu comecei a me lembrar daquela abstinência crônica, de você ir buscar os restos de crack que tinha nos mesclados assim, de cigarros, e do cachimbo que pegava tudo aquilo, aquela borra, aquela coisa carbonizada, e fazia um outro cigarro daquilo, e que aquilo, quando eu dava a primeira tragada, por causa da abstinência na rua, eu não tinha o crack mesmo, que já é uma desgraça. Imagina o lixo daquilo, né? E a primeira tragada que eu dava, parecia que tinha um punhal entrando no meu pulmão, e eu comecei a me lembrar disso, de acabou minha vida, é um câncer. Não tinha como eu sair desse jeito, não tinha como. Marquei minha consulta, o médico falou: Arlen, dado o seu histórico, vamos pedir uma tomografia computadorizada e tal, e depois você volta com o resultado. Aí fiz a tomografia direitinho, então. Aí na tomografia lá, de todo tamanho, uma rechona, um enfisema avançando, né? Um enfisema pulmonar e com outras coisas lá. Aí eu falei com ela: marca o retorno com ele. Então marcou, e eu fui lá para onde a gente está fazendo a obra, lá para eu ter essa consulta lá, não queria ter essa consulta, e ela doida atrás de mim, ali, para saber o resultado que o médico ia falar e tal. Eu falei: não, eu quero sozinho, porque eu não sei o que o médico vai falar, né? Aí fui para lá nessa consulta com ele, aí ele falou para mim: Arlen, olha, é o seguinte, a gente está com um problema sério, a gente precisa tratar isso, né? Não tem cura o que já está com você, o enfisema ele não está avançando, porque ele me explicou, não é assim, quando você para tudo, você deixa de agravar, mas não sei se tem algum médico aqui, ele disse para mim, ela vai ainda continuar, temos que saber onde ela vai parar, mas ter parado naquele momento fez a diferença em você terminar a sua vida com os cilindros de oxigênio pendurado nas suas costas. Então só precisamos saber onde ela vai parar, para saber quais são os danos de verdade que isso causou na sua vida, quais são as deficiências que você vai ter, porque ela vai avançar ainda por mais um tempo, né? E aí nós iniciamos um tratamento, né? Estou fazendo outros exames também, outras investigações, e nós iniciamos um tratamento com algumas medicações. Estou com aquela bombinha quebrando cápsulas, né? E respirando direto para o pulmão. Ele falou: seu pulmão está muito inflamado. Eu falei: depois de tantos anos, doutor, ele falou: está grave, seu pulmão está muito inflamado, ele precisa ser cicatrizado, eu preciso primeiro resolver tudo isso, eu preciso limpar todo o muco, você está tendo afogamento, você não tem mais elasticidade, né? Boa parte do seu pulmão já foi comprometida a elasticidade, né? Os alvéolos estão saturados. Ele foi conversando comigo, foi me explicando, o pneumologista e tal. Então ele falou: mas não se preocupe, a gente vai começar um tratamento, vai ser meses de tratamento, tudo até a gente e vamos acompanhando para ver até onde vai. Você já parou de agravar, né? Isso não tem cura, assim, não vai lá e você restaura o pulmão, não restaura. Falou: então assim, quais são as medidas, né? Ele parou muito avançado, ou você faz uma cirurgia, tira o pedaço que está comprometido, e é muito risco isso aí, tal. Ou você vai ter que conviver com essa deficiência respiratória, já mais para o final da sua vida e tal. E eu falei: doutor, tempo de vida. Ele falou: olha, que você vai morrer disso, você já sabe. Agora, não é um câncer. Então, porque deu negativo, né? Ia caminhar para um câncer isso aí. Mas não é um câncer, você não tem um câncer no pulmão. E quando eu contei tudo para ele, ele falou: o que você merecia era um câncer. O médico disse para mim: saiu barato, Arlen. Como que alguém faz isso com um pulmão a vida inteira e termina com um enfisema? Você merecia, clinicamente, um câncer. E você não tem um câncer, cara. Vocês estão entendendo? Então tem coisas assim que... Aí ele falou, de 10 a 15 anos, né? O enfisema depois que ele está no estágio médio, né? E enfisema grave, 5 anos, 7 anos, que é uma parada respiratória e tudo mais. Falei: tá bom, doutor, então vamos fazer o tratamento. Então, naquele momento, eu comecei a acessar as pastinhas, né? As pastinhas de Deus. Senhor, muito obrigado por ter falado comigo, eu merecia mesmo, era um câncer, tal, e o Senhor, e assim, o meu organismo, ele progrediu para isso. Então,
nós vamos tratar, vamos junto, me dá força e tal, tudo. Aí eu comecei, né? Cheguei em casa, falei, amor, vou começar a passar os negócios, uma coisinha que eu tenho pro seu nome lá, já deixaram. Minha mulher olhando para mim, você tá doido? Mas assim, é tão natural, sabe? Tão natural também o desejo de olhar e dizer assim, eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Senhor, meus filhos estão ótimos, a minha história foi reconstruída e restaurada, eu voltei ao jogo da paixão, eu pude restaurar algumas coisas com a minha esposa hoje está definida com a vida dela, tem o ministério dela, tem a vida dela, tem o projeto dela, os nossos filhos, viver mais 10, 15 anos. Minha filha, quando está com raiva de mim, que briga, meu filho, não pai, porque vai ser, nós somos não sei o quê, nós vamos ver um outro médico, tá, e minha filha quando estava, Felipe, não prolonga não, 15 anos tá bom, mas é brincadeira, irmão. E aí eu comecei a ter acesso a algumas coisas e começar a ver as maravilhas de Deus, e Deus começando a me dar essa visão, essa perspectiva de vida eterna, que é difícil a gente entrar em contato com isso, né? De vida eterna, de privilégio. Asaf diz, agora sim, entrando no santuário de Deus, plugado a Deus, eu acesso essas pastas, e eu vejo que tem muita futilidade nisso, que isso não é o principal, mas faz parte. Eu sou carne, eu tenho mente, eu quero resultados, eu estou estudando para isso, a gente se forma para isso, a gente renuncia para isso, a gente cria filhos para estar junto com a família, a gente casa para desfrutar desse jogo de amor, de paixão, de sentimento, de companheirismo em algumas fases, porque o amor ele atende você. Então quando é sexo, ele te atendeu no sexo. Teve uma pessoa que deu um depoimento, já quase velhinho, e um repórter perguntou para ela sobre sexo. Ela falou, meu filho, eu fiz isso a vida inteira, por que eu tinha que fazer isso agora? A gente está em outro mundo agora. Em que mundo você está? Ela disse para o repórter. O repórter pegou a chance de ficar calado, né? Então, meus amados, vamos ficar em pé. Eu queria orar, finalizando esse momento, dizendo a você que é preciso plugar e não desplugar. Você não pode correr o risco de atravessar determinadas coisas, de enfrentar determinados temas desplugado. Não pode enfrentar certos temas desplugado. Você vai compreender, não adianta você querer resposta profeticamente, que pessoas digam o que vai acontecer, quando é que você vai sair desse problema, quando é que fulano vai ser curado, quando é que vai chegar a sua vez profissionalmente falando, quando é que se renovará as suas oportunidades, e às vezes você não vai experimentar isso e nem ouvir isso, porque Deus quer te comunicar isso plugado. Você precisa estar plugado. As notícias que você recebe, as coisas que você vive, as pessoas com as quais você convive, os desafios que você ainda tem na vida, você não pode correr o risco de enfrentar isso desplugado, porque a cada momento você vai ter que enfrentar esses temas e vai ter que resolver isso na sua vida. Fecha seus olhos e agora diante de Deus, coloca aí se tem algum tema que você precisa pacificar. Seja sincero. Tem uma hora na vida da gente que a gente precisa falar a verdade com Deus, assim, em temas que a gente vem há muito tempo tentando amenizar, fazendo como Asaf, verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Eu sei que tu és tão bom, tu és poderoso. Tá, mas e você? E sua situação? E seu caminho? E sua caminhada? E essa correria que parece que não está valendo a pena? E essa situação de relacionamento que não se resolve? E determinadas situações que é cada dia mais humilhante? E determinados pensamentos e temores e medos que você tem que não se resolve, que você não consegue explicar isso, que você faz terapia, que você até se esforça, humanamente falando, para você amenizar isso, mas que você não se contenta com esse resultado. E aí, e agora? É você diante de Deus. Será que não tem uns vizinhos de vida? Não estou falando de bairro, de casa. Será que você não tem uns vizinhos meio nababescos, em que você olha e diz, puxa vida, não tem problema nenhum de saúde, eu sirvo a Deus, peguei esse diagnóstico, puxa vida, Senhor, quanto tempo com minha casa e agora hipotecado, eu com problema, com dificuldade, prestes a perder, e meu vizinho nababesco, não estou falando vizinho de muro não, vizinho de vida. E essas pessoas
as soluções aparecem de forma tão rápida para essas pessoas, tão fáceis para essas pessoas, e elas nem andam preocupadas com as coisas que eu ando preocupado. Diz para Deus aí no seu coração, para o Espírito Santo: me pluga, Senhor. Eu quero acessar essas pastas da comunhão. Eu quero me desconectar um pouco dessa vida coletiva, dessa vida comunitária. Eu quero tê-la no meu domingo, eu quero tê-la o quanto eu puder com as pessoas, mas eu quero agora priorizar a minha vida contigo, a estar plugado no teu Espírito, a receber direto de ti. Fala comigo, me mostra. Eu estou disposto a começar agora, Senhor, esse seminário. Fala para Deus: eu estou disposto a começar agora esse seminário contigo só. Eu não sei, eu estou fazendo a minha inscrição agora, espiritualmente falando, para eu entrar nesse seminário e compreender e ser ministrado direto por ti, pelo Espírito Santo, por Jesus na minha vida. Eu quero que esse tema seja pacificado, não com um texto ou só com um versículo que eu li, mas que não mudou a minha forma de pensar, com a voz de um pastor humano. Eu quero pacificar isso com a tua voz, com a tua presença na minha vida, com o teu Espírito Santo trazendo vida à letra para mim, e eu compreendendo isso, e isso se transformando em paz na minha vida, em satisfação, Senhor. Diz para Deus: satisfaz-me, Senhor, não somente nas letras dos louvores, mas satisfaz-me, de forma que eu possa compreender esse período que eu estou passando, que eu possa compreender algumas realidades da minha vida que são diferentes dos outros, que não importa, mas eu estou disposto a transformar essa realidade com a tua ajuda. Eu estou disposto a enfrentar esse tema com a tua ajuda. Ó Deus, em nome de Jesus, agora, Senhor, eu oro por cada coração, cada vida, cada alma nesse lugar, pedindo ao Senhor que essas pastas que estão à disposição na tela da vida de cada um, Senhor, que está agora plugado a Ti, interessado na relação, interessado na comunhão contigo, interessado, Senhor, em falar e ouvir do Senhor, em receber do Senhor. Quero orar para que Teu Espírito Santo possa derramar o conhecimento do alto, Senhor, o discernimento do alto, a percepção do alto, Senhor, agora os sensores espirituais do homem e da mulher espiritual, Senhor, que também ouve o Senhor, que sente, Pai, que possa dominar sobre a natureza do pensamento humano, do que os olhos veem, do que os ouvidos ouvem, Senhor, do que nós tocamos, do que nós recebemos ou não, Senhor, do alto. Isso, Senhor, fez com que muitos passassem pelos campos de concentração, fez com que nossos irmãos da igreja primitiva pudessem passar por privações e terríveis, por tribulações terríveis, Senhor, ó Deus, experimentar a felicidade que vem do Senhor, a alegria, a satisfação da Tua companhia, Pai. Isso fez com que pessoas entregassem suas vidas, ó Deus, a missões cheias de compaixão, Senhor, só de cuidar das pessoas, nem ser cuidados, nem ter nada na vida, mas, Senhor, recebendo do Senhor, plugado, acessando pastas de satisfação, pastas de alegria, pastas de felicidade que nenhum ser humano, Senhor, acessa. Foi isso que Asaf viu, foi essa a diferença. Eles não têm isso, nós temos isso. Não importa o que o nosso caminho nos reserva, não importa as nossas realidades. E assim nessa manhã entramos no Teu santuário, Senhor, plugados no Senhor. Que o Senhor nos lembre todos os dias disso, não desplugarmos por nada, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos, pastor.